Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Que alegria, né? Depois de tanto tempo, quis o Senhor para que estivéssemos aqui nesse dia para falar do teu santo nome. Eu estou muito feliz juntamente com os meus irmãos, né? Nós somos privilegiados, que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus está sempre dando mais uma oportunidade para nós. Eu quero louvar o nome do Senhor, agradecer ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, por esta oportunidade. Sei que não sou merecedor, que sou pecador, sou falho, mas quis o Senhor que eu estivesse aqui para falar um pouquinho do seu santo nome. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, pastor Josafá, que nos deu essa oportunidade, e eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, que tem orado também, juntamente com a igreja, para que eu pudesse estar aqui juntamente com os irmãos para fazer a sua vontade, a vontade do Pai. E eu quero já que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 13. Vamos ler uma passagem muito conhecida que Deus falou comigo para trazer para nós essa noite. Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim o texto, irmãos, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A igreja pode se sentar. Poderoso Deus, amado Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Essa é a tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que transforma, Senhor. Nós somos ovelhas do teu aprisco, nós somos ovelhas do teu pasto, nós somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida conforme o teu querer. Que eu fale, Senhor, aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. O Senhor, ó Pai, é grandioso e poderoso. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir, porque só o Senhor é Deus, e nós precisamos te ouvir, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, se tem alguém aqui essa noite, ó Pai, que esteja ouvindo do outro lado, ó Pai, que esteja com o coração triste, coloque o coração alegre. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver a tua glória, para que possamos enxergar com os olhos espirituais ser o teu trabalhar, para que possamos enxergar, ó Pai, a tua doce presença. Que o Senhor, ó Pai, nunca nos abandonou. Pelo contrário, o Senhor tem estado a todo tempo conosco, como já tem falado aqui essa noite, pelo Espírito Santo de Deus. E nós, ó Pai, precisamos do Senhor todo o tempo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa passagem aqui, uma passagem muito conhecida, e era a sua viagem final para Jerusalém, quando Jesus, ele falou essa parábola da figueira estéril, em um momento difícil que Israel estava passando pela esterilidade. Israel também estava estéril, um período difícil. Era a última passagem de Jesus ali, no final, a sua viagem final para Jerusalém. E Jesus, o povo que estava ali por perto de Jesus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, eles achavam que era por causa do pecado. Então Jesus ali, conhecendo o coração deles, o que eles ali questionavam? Por exemplo, muitos galileus haviam morrido, indo para Jerusalém prestar ali o sacrifício, haviam sido mortos por Pilatos. Não sabemos aqui detalhes como era essa morte.
que Pilatos, com seus sacrifícios lá, usaram ali do sangue de alguns galileus. Então aquele povo ali achavam, querendo indagar Jesus, que era por causa do pecado. Da mesma forma, quando caiu a torre de Siloé, quando morreram 18 pessoas, diz o texto, e eles achavam que aquelas pessoas foram mortas por causa do seu pecado, como aconteceu com Jó lá atrás. E Jesus estava falando para eles que aqueles que morreram, os galileus e esses que caíram, a torre de Siloé que caíram, que mataram aqueles 18 homens, não eram mais pecadores do que eles. E se eles não se arrependessem, então Jesus estava falando de conversão, de arrependimento. Se eles não se convertessem também, iria acontecer as mesmas coisas, ou coisas piores. Então Jesus ali entra e conta essa parábola da figueira estéril, onde diz o texto que a figueira representa muito para Israel. Quando fala figueira, figo, nós falamos do alimento e falamos também de cura. Temos na Bíblia a pasta de figo, onde Deus também fez maravilhas e continua fazendo. Então quer dizer, Jesus contou essa parábola, que um certo homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. E este homem, o dono dessa vinha, foi lá procurar fruto nesta figueira e não encontrou. E o texto diz que por 3 anos seguidos, ele foi procurar frutos nessa figueira e não encontrou o figo. E ele disse ao vinhateiro, ele disse ao homem que cuidava daquela vinha, que aquela figueira estava ali inutilmente, ocupando um espaço indevido, sugando a terra, o adubo, o esterco de outras plantas, como a uva, e que era para cortar, porque 3 anos seguidos ele veio ali e não encontrou o fruto. E ali o vinhateiro, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus, é Ele que intercede por nós, falou: espere mais um pouco, só mais um pouquinho, só mais um ano, e que eu vou cavar de novo, eu vou machucar, vou ali cutucar a terra, eu vou colocar mais adubo, eu vou colocar mais esterco, só mais um ano. E se ela não der fruto, aí sim pode mandar cortar, que eu vou cortar. Veja que durante 3 anos ali, Deus estava observando. É o dono da terra, o agricultor é Deus, o dono da terra, o dono da propriedade, é o dono de tudo. Jesus, o nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus, mas ele está observando. Veja que durante 3 anos seguidos ele veio até aquela figueira. Então Deus está nos observando. Deus, o nosso Deus, é um Deus de segunda oportunidade. Então por isso que Deus te trouxe aqui, por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus está dando mais uma oportunidade para nós, devido a todo esse período de situação difícil que nós passamos, e eu creio que nós somos mais que vitoriosos. Mas o Espírito Santo falou para mim, quando eu falei: pai, o que eu devo pregar? O Espírito Santo falou: pai, filho, eu sou um Deus de oportunidades, e eu estou dando mais uma oportunidade, para que possamos ser crentes melhores, para que possamos dar fruto, porque se não der fruto, vai chegar o momento que Deus vai cortar, e o juízo chegará, não tem como escapar. Olha o texto, primeiramente, dizia aqui essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Mas como uma figueira, uma única figueira plantada em uma vinha? Isso era normal naquela época em Israel, porque plantavam a figueira na vinha, porque sabia que cuidando da vinha, das uvas, a figueira também estaria bem cuidada. É normal lá em Israel plantar uma figueira no meio da vinha, porque automaticamente você está cuidando da vinha, por causa da uva, a figueira também, o pessoal vai carpir, vai cuidar, vai adubar, e ela será bem cuidada. Aleluias. Então isso era normal, Então por isso que tinha ali uma figueira no meio da vinha. Vamos lá. Então, e foi procurar nela fruto, não o achando. Deus está procurando. O dono, o agricultor, ele foi procurar, ele sabia que tinha ali uma figueira. Deus sabe onde cada um de nós, onde nós estamos. Ele sabe onde nós trabalhamos.
está dando a primeira chance, a segunda chance, a terceira chance, e Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, lá falando: Pai, eu estive lá, é difícil, dá mais uma oportunidade, mas eis que Deus está de olho em mim e em você, Deus está de olho em nós, Ele requer frutos de nós, que possamos ser pessoas de bom caráter, que possamos, ao sair daqui da porta da igreja, que possamos dar fruto, que possamos falar do Senhor, que possamos ser a imagem de Cristo, e possamos levar a bandeira de Cristo, e não desanimar, porque Deus está observando eu e você, e se chegar no tempo dele, com uma oportunidade, duas oportunidades, mas chegará uma hora que ele vai cobrar de nós, aleluia. Olha o texto, e disse, ele não encontrou, ele chegou lá e não encontrou fruto algum. Ele diz: tem algo de errado, essa planta está muito bonita, ela está cuidada, mas não tem fruto. Assim é muito de nós. Às vezes nós estamos bonitos, boa aparência, mas por dentro, aleluia, às vezes por dentro estamos maus diante de Deus. Às vezes a figueira está bonita, está num local maravilhoso, nós estamos em bons locais, estamos sendo bem vistos pela sociedade, mas o agricultor, o dono de tudo, aquele que te fez imagem e semelhança, ele está olhando para mim e para você, e nada escapa dos olhos do Senhor, e nós vamos ter que dar conta de tudo, aleluia, porque ele está nos observando. Não adianta estar com vestes bonitas, não adianta estar com cabelo bem cortado, não adianta estar com um sapato bonito, se o coração está contaminado, se nós não temos o prazer de meditar no Senhor, se nós não temos o prazer de falar do Senhor, aquele que dá tudo para nós, aquele que dá o fôlego de vida, aquele que dá o alimento, aquele que abre porta, aquele que faz maravilhas, aquele que fecha a porta, ninguém abre, aquele que abre a porta, ninguém fecha. Esse é o nosso Senhor, e Ele cobra de nós sermos verdadeiros adoradores, que possamos dar frutos, fruto de excelência, mostrando quem é Cristo, dizendo o que Ele fez, para que as pessoas reconheçam o que Jesus já fez, para que possa aceitar o Senhor, e entender que o Senhor é o nosso tudo, e as outras coisas são consequências. Ele vai fazer por nós, desde que nós colocamos Ele no lugar devido. No mais alto e sublime trono está o Senhor, mas Ele merece o lugar de destaque. O lugar de destaque é para Ele, é tudo para Ele, é dele toda a glória, toda a honra, todo o poder é para o Senhor Jesus, aleluia. É Ele, é o Espírito Santo, é o vinicultor misericordioso, que tem cuidado de nós. Por isso nós estamos aqui, por causa da tua misericórdia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, é por causa dEle, toda honra é para Ele, toda glória é para Ele, é tudo para Ele, o Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, vale a pena, meus irmãos, vale a pena adorar esse Deus, aleluia. Olha no versículo 7, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Há 3 anos eu venho, Jesus, o nosso Deus maravilhoso, o vinhateiro. Mas o pai falou: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nela, e eu não acho, eu não encontro. Corta-a, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. O texto sagrado afirma que o dono da vinha disse: há 3 anos vem procurar fruto e não acho. Portanto, o agricultor divino anda procurando, a procura de frutos em nós. Ele anda procurando frutos em mim e em você. O agricultor divino, o misericordioso, o Senhor Jesus, o Pai Todo-Poderoso anda procurando frutos em nós, e nós temos que dar frutos. Se nós não temos frutos, vamos ficar secos, seremos inútil para Deus, inútil, poderemos até servir para a sociedade, mas não importa. O que importa é se nós somos úteis para Deus, se estamos agradando a Deus, está tudo certo, aleluia. Não importa agradar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, do que agradar aos homens.
Olha que maravilha, em João 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Se nós estamos ligados na videira, o pai é o agricultor. Ele vai falando: filho, que maravilha, o meu filho tem falado de ti, o meu filho lá tem falado das maravilhas. Valeu a pena, filho, você ter morrido na cruz por ele. Valeu a pena ter morrido na cruz por ela. Vai valer a pena sim. Se falaram para você, se Satanás soprou na sua mente que não vai valer a pena, cai por terra em nome de Jesus, porque grande é a vitória que Deus tem para a sua vida. Grande é a vitória que Deus tem para a minha vida. E Deus não abre mão, porque Ele nunca perdeu uma batalha e não vai perder essa batalha. Aleluia. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aleluia. Olha que tremendo, o meu pai é o lavrador, portanto, o pai é o agricultor divino. O nosso Pai Celestial é o agricultor divino. Aleluias. Em Mateus 7,19. Aleluia. Mateus 7,19, Jesus disse que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Que toda árvore que não dá bom fruto, está falando bom fruto, não são frutos maus não. Que dá frutos maus é uma árvore má. Nós temos que dar bons frutos. Temos que ter pessoas de caráter, pessoas diferentes. Não somos melhores que ninguém não, meus irmãos. Eu estou falando de caráter, o caráter de Cristo. Ser pessoas bondosas, ser pessoas que reconhecem primeiramente o Senhor Jesus nas nossas vidas como nosso Salvador, e reconhecer que o Pai um dia, Ele sim mandou o seu Filho, e o seu Filho morreu na cruz do Calvário, e no terceiro dia, aleluia, o Pai arrancou da sepultura, e o Senhor Deus, Ele andou por 40 dias ali na terra ainda, apareceu para mais de 500 pessoas, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e conforme Ele falou, o Pai mandou o Consolador, e Jesus disse: importa que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. Espere mais um pouquinho, filhinhos, e logo estará comigo. Espere mais um pouco, mas enquanto isso, devemos adorar o Senhor em espírito e verdade, devemos dar frutos de excelência, frutos de Cristo. O que Cristo faria quando nós tomamos alguma decisão? Antes devemos pensar o que Jesus faria no meu lugar, nesse momento de decisão. O que Jesus faria? Será que eu ia também fazer da mesma forma que o ímpio? Não. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro vivo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso porto seguro, e não há outro em quem devemos adorar. Aleluia. Se você pode aplaudir ao Senhor. Eita, Deus lindo, maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso, aleluias. Olha o versículo 7, na parte B. Se não encontrar figueira, então corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Veja, quando você planta, eu já trabalhei na roça, eu trabalhei muito com meu pai, desde os 7 anos, até os 18 anos eu estive na roça com meu pai. Então nós estamos, quando você planta, prepara a terra, você coloca a plantinha lá, e de repente nasce um matinho. Se você não arrancar aquele matinho dali, ou coloca uma planta, um pezinho perto do outro, um puxa a força do outro, e se tem uma situação que às vezes está inútil, não acontece nada, não dá fruto, você tem que arrancar, porque ela vai tirando toda a força. O adubo, a ureia, o esterco que você coloca ali, aquela que não dá fruto nenhum, que não serve para nada, que seja um mato, ela vai pegando toda a força da terra e vai ocupando espaço, ela fica afobada. Então Jesus está falando para nós o seguinte, que nós temos que dar fruto de excelência, porque se não dermos frutos, Ele vai arrancar. Vai chegar um tempo que vai cessar as oportunidades. De repente essa seja a última oportunidade que Deus está dando para nós. Cada um que examine a sua consciência. De repente, eu que estive no leito de morte, 14 dias internado, não quero entrar nesse assunto, e Deus foi misericordioso comigo. Deus me deu uma outra oportunidade, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade.
Porque se não é o Senhor Jesus, eu não estaria aqui junto com os irmãos, com a minha família. E graças seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, no versículo 8, e respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, presta atenção, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Os 3 anos que Deus ali ficou, o agricultor foi lá procurar fruto naquela figueira. Eu imagino o ministério do Senhor Jesus, os 3 anos de ministério. Não diz isso na Bíblia, diz 3 anos, os 3 anos do ministério do Senhor Jesus, né? Aí espera mais um pouco, mais um ano. Veja que aqui tem um prazo. Ele disse mais um ano. E esse prazo, será que não é a última oportunidade das nossas vidas? De sermos imagem e semelhança de Cristo? Conforme Ele nos fez, eu e você, imagem e semelhança dEle? Será que essa não é a última oportunidade? Que quando eu vou orar ao Senhor, o Senhor falou para mim: eu sou o Deus de oportunidades. Eu estou dando mais uma oportunidade para a igreja, para o meu povo se consertar, se arrepender. E eu sou um Deus perdoador, vou fazer maravilhas, quero fazer maravilhas. E o vinicultor misericordioso, que é Cristo, está lá intercedendo à destra do Pai, falando: Pai, mais uma chance para ele, mais uma chance para ela. Eu morri por eles, eu paguei um alto preço, foi com sangue puro. Então Jesus está intercedendo, mas o Pai está de olho, Ele está de olho, Ele está dando oportunidade, mas o prazo, uma hora, isso vai vencer. E nem que seja no juízo final, nós vamos dar conta. Um dia, porque Jesus, antes de contar essa parábola, Ele está falando de arrependimento, de conversão. Que as pessoas acham porque tem tal enfermidade, aconteceu isso com ele, é por causa dos seus pecados. Não, às vezes todos têm que se converter dos seus erros. Amém? Glória a Deus, aleluias. E vamos continuar aqui. Aleluias. Mateus 7,19, Jesus disse que toda árvore que não dá fruto, corta e lançará no fogo. Porém o vinicultor divino, o Senhor Jesus, que disse: Senhor, deixa-se este ano, até que eu escave e esterque. Veja que Jesus, quando fala escave e esterque, Ele continua, Ele acredita em nós. O que é escavar? É ali, é mexer com nós, é a terra. Ele vai mexer com a planta que somos nós, a figueira. Ele vai mexer com nós de alguma forma, que nós possamos acordar para a vida, que nós possamos despertar, aleluias, despertar o que nós precisamos. De repente, muitas vezes nós não temos tempo. Não é tempo. O que falta para nós é disposição. Tempo, nós temos muito tempo. Falta disposição para mim, para você. Muitas das vezes eu falo de mim, disposição para falar: Senhor, eis-me aqui, como diz o nosso maravilhoso diácono Anjo, eis-me aqui, Senhor. Disposição, porque tempo nós temos, arrumamos tempos para tudo, mas quando é para fazer a obra de Deus, nós deixamos sempre para 3º e 4º lugar. Eu não posso, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Falta disposição para nós tomarmos muito cuidado. Louvado seja Deus, aleluia. Ele vai continuar cavando, colocando esterco. Ele vai continuar acordando nós de madrugada para orar. Ele vai continuar, Ele vai incomodar você, vai incomodar eu, porque Ele quer que nós demos fruto. Ele está dando mais uma oportunidade. Deus tem as suas formas de trabalhar com cada um de nós. Comigo, na maioria das vezes, Ele fala, para ser sincero, irmão, eu vou ser sincero aqui, eu já contei até para o pastor algumas dicas aqui. Eu não sei o que Deus viu em mim, misericórdia, porque comigo Ele já chamou até pelo nome, já chamou pelo nome. Às vezes ele em revelação, Ele fala no meu ouvido as respostas. É cada um, Deus tem um jeito de falar, né? Uma vez eu ouvi a voz de Deus, até falei que o pastor Zafá, era a tua voz, pastor. Aí eu lembrei de quando Ele fala para Samuel. Ele fala: Samuel, ninguém te chamou, nem te chamou. E Deus falava com Samuel, porque já pensou Deus falando com Samuel com a voz estranha? O Samuel não ia entender, ele conhecia Eli. Por isso que Eli falou: olha, eu já sei, é Deus. Pai Eli, o Senhor me chamou. Não, filho, vai dormir. Aí ele entendeu.
É a voz do seu pastor, aleluias. É porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. E Deus vai incomodar aqui, muitos de nós, vai incomodar todos nós. E Deus quer que nós demos frutos, aleluias, aleluias. E vamos correndo aqui, aleluias. O vinicultor, aleluias. Jesus, deixa este ano até que eu escave e esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandará cortar. Em Lucas 13, 8, 9, o vinicultor divino promete investir em cada um de nós. Ele promete investir, ele vai investir em cada um de nós, aleluia. E diz o verso 9: e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. O vinicultor nos nomeou para darmos frutos. Em João 15, 16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Jesus que nos escolheu primeiro. Ele diz aqui em João 15,16, Jesus disse: Jesus, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Aleluias. O próprio Cristo: e eu vos nomeei. Nomeei para quê? Para que vades e deis frutos. Pregai o evangelho a toda criatura. Dizei no meu nome, fazeis maravilhas, sinais maiores do que esses que eu fiz, vereis. Ele disse para os discípulos: e o vosso fruto permaneça. Veja bem, e deis fruto, e o fruto permaneça. Temos que ser constante, tem que permanecer. Nós não podemos nenhum momento sequer vacilarmos. Não podemos vacilarmos, porque o inimigo está ao derredor procurando a quem tragar, e o diabo está jogando as suas ciladas. Ele conhece o nosso, ele vê a nossa vida. Quando nós falhamos, erramos, nós damos legalidade para ele entrar e trabalhar nas nossas vidas. Devemos vigiar, orar sem cessar e buscar a Deus. Ter momento de oração todos os dias, separar nem que seja 20 minutos, meia hora, a sós com o Senhor, para conversar com Deus, para adorar, para agradecer, para falar: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é lindo, eu preciso de Ti, aleluia, Tu és o meu Salvador, aleluias, aleluias, alabás. Para que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes, tudo em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Portanto, nós fomos designados e nomeados para dar frutos. Nós fomos designados e nomeados para dar frutos. Quem diz isso é a própria palavra, é o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Por isso Ele deu autoridade para que no nome dEle nós dessemos frutos de excelência, frutos que possamos orar pelos irmãos, levar uma palavra de ânimo. Hoje nós usamos muito as redes sociais. Enquanto nós não estamos no trabalho, nós já estamos lá trabalhando. Por que não pregar o evangelho? Por que não ficar atento às necessidades dos irmãos dentro das nossas casas? Não desistir de falar do amor de Deus, aleluia. Temos que ser constantes. Quando Deus nos dá oportunidade para falar do teu nome, não devemos nos retroceder, e sim avançar, ir adiante, porque Ele diz: este eu estou contigo, e foi eu que te escolhi para levar o meu nome, para fazer as maravilhas no meu nome, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para sempre, que o seu reino não terá fim. Romanos 7,4 diz assim, o apóstolo Paulo escreve que devemos dar frutos para Deus. É tudo para a glória de Deus, meus irmãos. Devemos dar frutos para o
Senhor, é tudo para Ele, toda honra, toda glória é para o Senhor. Quando alguém elogiar e falar, olha, você é obrigado, não, é tudo para a glória de Deus, foi o Senhor que fez, é tudo Ele, eu não posso nada, Ele apenas me usou, fui um instrumento, mas que Deus te abençoe, glorifica o nome dEle, foi Ele que fez, toda honra e toda glória é para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, aleluias, e fez promessa e cumpriu. É diferente de nós que prometemos e não cumprimos, mas o que Deus prometeu para você, o que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Aquilo que não se cumpriu, vai cumprir, o nome dEle será glorificado e exaltado. Não podemos olhar para a situação, o momento que estamos vivendo hoje, e se olhar para o alto, olhar para Cristo, porque lá no céu não tem crise, lá não existe isso. O nosso Deus continua o mesmo, poderoso, grandioso, tremendo. Ele é poderoso para abrir mar vermelho de novo, Ele é poderoso para curar o câncer, Ele é poderoso para trazer de volta até mesmo aquele que está morto e enterrado, e o nome dEle será glorificado, porque Deus não muda. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Devemos ser cheios de frutos de justiça. Em Filipenses 1:11, Paulo afirma que devemos ser cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Em João 15:8, Jesus disse que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Está falando de muito fruto. Aleluia. Você vai dar muito fruto, eu vou dar muito fruto, nós vamos dar muito fruto. Olha que maravilha, em João 15:8, o que Jesus disse? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Para sermos discípulos de Cristo, temos que dar muito fruto. Para sermos discípulos do Senhor, nós temos que ser discípulos de Cristo na terra. Mas para isso temos que dar fruto, e não é pouco não, é muito fruto. De repente nós fazemos qualquer coisinha, já está bom, já fiz algo para Deus, nós não fazemos nada para o Senhor. Se formos olharmos o que Deus fez por nós, o que Ele está fazendo, o que Ele prometeu, o que está tudo pronto para nós, nós devemos fazer a todo tempo para o Senhor, e buscar em Deus um desejo no coração, que não um fogo que não se apaga, uma vontade, um desejo de falar dEle, e falar das suas maravilhas, e dizer o quanto Ele é lindo, e que Ele vai mudar a situação, e qual for a situação, dizer que Deus pode mudar aquele cativeiro, Deus pode mudar aquela situação, Deus pode dar vitória, Deus pode abrir porta, Deus pode dar faculdade para você, Deus pode sim, Ele pode, aleluia, Ele pode, Ele é todo poderoso, e Ele quer fazer isso, por isso Ele nos deu mais uma oportunidade, aleluia. Aleluias, nisto é glorificado o nome do Senhor, o meu Pai, disse o Senhor Jesus. E para concluirmos, que nós possamos ser cheios de Deus. O vinicultor misericordioso, Ele é cheio de compaixão, cheio de terna compaixão, e promete dar mais uma oportunidade ao homem. Cavando em redor da árvore, colocando mais adubo, colocando mais esterco, colocando mais ureia, fazendo todo o trabalhar, o cuidado para com as nossas vidas, para que nós possamos dar frutos, que eu e você possamos a partir de hoje, quando sairmos daqui, oh meu Deus, aleluias, possamos ser pessoas que possamos buscar dar frutos todo o tempo, e dar muitos frutos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que as pessoas ao olhar para a minha vida, olhar para a sua vida, vai ver uma mulher de Deus, uma mulher diferente, vai ver um discípulo de Cristo, vai ver um homem de Deus, vai olhar e ver Cristo em você, e vai dizer, meu Deus, eu quero saber o que está acontecendo na vida dele,
eu quero saber o que está acontecendo na vida dela, porque eu vejo um brilho de Cristo, eu vejo algo diferente, eu vejo uma pessoa que não reclama, mesmo sabendo a situação que está lá muito difícil, porque ele confia em mim, porque ela confia em mim, por isso eu vou fazer maravilhas, para que meu nome venha ser glorificado, porque a palavra do Senhor, ela é pura e ela é verdadeira. Que nós possamos dar frutos. Vamos ficar de pé. Oh, louva o Senhor. Vamos dar frutos e frutos de excelência, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado a todo o tempo. Não desista, Deus não desistiu de você, não desistiu de mim. Ele quer dar mais uma oportunidade, está dando mais uma oportunidade para nós, mas que nós possamos dar frutos, porque Ele está nos observando. Louvado seja Deus.